Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de solicitar ao primeiro secretário Felipe Maioli para que proceda a leitura do expediente da secretaria, vou pedir a ele que aguarde um segundo só, porque eu queria aqui fazer um agradecimento, mesmo que rápido, a todos os nobres vereadores, às senhoras vereadoras, aos funcionários desta casa, todos eles, começando por essa pessoa tão importante, que é a pessoa que nos passa tudo aquilo que acontece nessa casa, que é o Duílios Pigossi. Bem como agradecer a cada assessora, a cada vereador e todas as pessoas que, de alguma forma, durante a nossa ausência, se manifestaram através de palavras, mesmo com algumas coisas que jamais esqueceremos, como, por exemplo, pessoas que se somaram às nossas orações, aos nossos pedidos, independente da religião a que eu pertenço ou que outras pessoas pertencem, mas que foi uma corrente que eu quero dizer aos senhores com toda a humildade do mundo. Quando se fala em Covid, a nossa vida já muda. Quando se fala na expectativa de ser o Covid, como tivemos aqui, através da Sandra, que isso foi fato e também foi também um motivo de oração, foi um motivo de pensamentos positivos, foi motivo para todos nós nos unirmos por uma única causa, seja ela por simpatia, seja ela por questões humanas, seja ela por uma questão fundamental, que é exatamente aquela que muitas vezes a gente esquece em alguns momentos da nossa vida, que é exatamente a valorização do ser e não a do ter. Porque há momentos em que, por mais que nós tivéssemos tudo e todas as amizades, sejam aquelas de nosso conhecimento ou até mesmo aquelas que se juntaram à nossa ansiedade de cura e também de tratamento, eu quero dizer a vocês de que são gestos que jamais a gente esquecerá. E que eu quero dizer a vocês que a doutora Eleonora, eu queria lhe dizer, doutora, se não fosse uma missão tão árdua de substituir alguém que a senhora sabe que tem um respeito e um amor muito especial pela senhora, pela sua profissão, pelas suas atitudes e por aquilo que a gente já pôde comprovar do que se trata uma pessoa do bem. E uma pessoa que sentou nesta cadeira, em momento nenhum para a senhora, nada foi mais importante do que seguir exatamente o que diz as regras do nosso parlamento. Eu quero lhe dizer que a sua maneira humilde e uma maneira tão dedicada marcam para a gente isso
como a amizade algo mais importante do que qualquer posição que possamos ocupar ou que esporadicamente estejamos aí para cobrir na sequência o trabalho de um companheiro nosso. De coração, que Deus lhe abençoe, bem como a doutora Clarice, e, é claro, não vou esquecer a sua visita no hospital, que a senhora, através do meio do qual a senhora podia, e o doutor Tiago também, fizeram isso, e que deixou a gente com o coração na mão, e espero nunca retribuir desta forma, mas sempre em algum dia, quando vocês imaginarem que eu posso ser alguém para auxiliá-los, eu quero dizer que vocês fizeram o melhor que vocês podiam fazer para um ser humano que estava fragilizado e dependendo do carinho, do amor e da solidariedade humana. Muito obrigado de todo o coração. E assim eu agradeço a cada vereador, a cada vereadora, a cada colega de trabalho aqui desta casa e dizer assim, ó, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus dê em dobro para vocês tudo aquilo que vocês desejaram para essa humilde e sempre, acima de tudo, valorizando cada vez mais o ser humano, acima de tudo, a obra-prima do universo, criação de Deus. Seja Ele o Deus ao qual nós damos o nome, ao qual nós pertencemos a algum segmento religioso, mas o importante, que acima de tudo tem um momento em que nos curvamos diante do que é a preocupação de toda a humanidade. Obrigado a vocês e que Deus abençoe a cada um dos senhores. Retomando o nosso trabalho, peço ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Ofício Secretaria Municipal de Saúde 133/2021, Farroupilha, 5 de maio de 2021. Ilustríssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade. Assunto: realização de audiência pública. Senhor presidente, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para solicitar a realização de audiência pública no dia 19/5/2021, às 10 horas, para apresentação do relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, terceiro quadrimestre de 2020, e o anual de 2020, financeiro, conforme estabelece a Lei Federal número 8689/93, de 27/7/1993, Decreto Federal 1651/95, Lei Complementar 101/00, Portaria Estadual 37/03, Resolução CIB 38/03 e Portaria Estadual 882/2012, certos de podermos contar com a vossa colaboração, desde já agradecemos atenciosamente. Clarimundo Grudman, secretário municipal de saúde. Era isso, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário Felipe Maioli, e passamos ao espaço destinado ao grande expediente e convidamos de imediato a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. E a partir de agora, sim, colocamos à disposição o tempo de 15 minutos à Rede Sustentabilidade e fará uso da tribuna o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras.
e quero saudar aqui as autoridades presentes, a imprensa, bem como as pessoas que nos acompanham através dessa transmissão, e saudar aqui a presença do ex-secretário de Obras, Gilson Batista, né, e coordenador hoje do colegiado, do Conselho Tutelar, e saudando ele, eu saúdo todas as autoridades. É uma alegria te ter aqui nesta casa, Gilson, né, diante da representatividade e do trabalho que você e toda a equipe do Conselho Tutelar desempenham aqui no nosso município. Muito obrigado. Quero lembrar Vossas Excelências e também os presentes que estão aqui conosco, que nós estamos neste mês de maio laranja, né, que trata sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, não só aqui na cidade, mas em todos os lugares, e em visita ao Conselho Tutelar, nas semanas que antecedeu, já trouxe a esta casa ao tema, alguns números também que retratam a realidade do nosso município, mais de 17 mil procedimentos administrativos, e nesse primeiro quadrimestre, em torno de 4 mil atendimentos de procedimentos administrativos, trazendo para nós uma grande reflexão, senhor presidente, de que nós precisamos trazer este tema à tona. E vejo a importância de nós falarmos aqui nesta casa, neste mês, de extrema relevância. E eu trago hoje para Vossas Excelências um pedido aqui, e quero pedir que Vossas Excelências analisem, para que possamos votar um requerimento, em que neste requerimento, senhor presidente, eu faço a solicitação ao Executivo Municipal, sempre vereador Arielson Arcego, que está aqui, de que a gente possa trazer um atendimento aos nossos queridos conselheiros que fazem um trabalho incansável, em determinados plantões, 24 horas por dia, e é difícil a desconexão, vereadora Clarice, de que às 5h30 da tarde se encerra um trabalho onde você teve várias demandas, várias solicitações, enfrentamentos dos mais diferentes tipos, e às 5h30 da tarde você sai para ir para a sua casa e retomar a sua vida. É quase que impossível, né? Você fica na memória os atendimentos, as crianças, as situações, e eu, tendo esse entendimento, eu faço um pedido aqui, vereador Sandro, você que trabalha diretamente com alunos e toda a sua vivência no poder público, né, aqui nessa casa, de que é importante nós tratarmos e cuidarmos daqueles que cuidam de nós também. Então, eu faço um pedido no requerimento 153, que a gente possa disponibilizar, vereador Arielson Arcego, um cuidado com os nossos conselheiros tutelares, de que a gente possa, dentro da necessidade deles e dentro daquilo que eles apresentarem as suas demandas, ter um cuidado psicológico, que eles possam ter acesso a um contato com uma psicóloga para poder conversar, para poder contar coisas ao psicólogo que não poderiam contar nem aos seus familiares, daquilo que eles levam dentro de si. E todos nós somos humanos, temos a nossa humanidade, precisamos compartilhar, vereador Amarante, e ter esse cuidado com aqueles que estão na linha de frente, né, atendendo a muitas demandas, como nesse primeiro quadrimestre, mais de 4 mil atendimentos, procedimentos administrativos. Então, eu trago aqui esse cuidado para com eles, desses que são amigos da nossa sociedade. Conselho Tutelar, que é amigo, que traz conciliação, né? E que muitas vezes tem até um olhar de que, olha, qualquer coisa chama o Conselho Tutelar, chama, né, retira a criança, causa isso na família, e não é essa a verdade. A verdade é que eles estão ali para auxiliar, para encaminhar, para ajudar as famílias. Então, com a presença do nosso coordenador hoje, eu faço esse apelo e trago um requerimento a esta casa, para que juntos a gente possa
dar condições, né, a eles, principalmente neste tempo em que a gente traz esse combate ao abuso e exploração sexual de crianças, que vem numa crescente, e a gente não pode fechar os olhos, e precisamos então atender essa demanda. Trago também, senhor presidente, a esta casa uma sugestão de lei que vem ao encontro a essa demanda, como já havia falado aqui nessa tribuna. Hoje trago aqui um projeto de lei que cria o programa de acolhimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual no município de Farroupilha. Um projeto muito simples, uma sugestão para a gente despertar no nosso executivo, despertar, doutor Tiago Brunet, em nós mesmos, a necessidade do cuidado. Hoje, nós não temos um local apropriado para que se encaminhe uma família que tenha passado por algum dano, algum abuso, um lugar para ter um tempo de cuidado para essa família, para que depois ela possa ser inserida novamente na sociedade. Então, este projeto de lei, ele vem de encontro a essa necessidade, e eu conversava com a ex-secretária da Saúde deste município, Rosane da Rosa, que hoje está em Venâncio Aires, de que eles enfrentam uma necessidade semelhante a essa, diante da crescente situação no município vizinho. Então, essa sugestão de projeto de lei, ela tem como principal objetivo criar políticas públicas de prevenção e cuidado às nossas crianças e adolescentes, bem como também a família. Existem dados em nosso município que mostram que só no ano de 2020, mais de 35 crianças sofreram algum tipo de violência sexual, e este número tende a crescer. Passamos por um momento de pandemia, né? O retorno às escolas agora é fantástico, mas a gente pensa o futuro como será, e as pessoas que já passaram por essa situação, como elas estão sendo tratadas, como elas estão sendo cuidadas. Nós sabemos da grande demanda do nosso município, né? do cuidado, a saúde mental, a fila, ela aumenta dia a dia, porque as demandas elas são infinitas, e os recursos são finitos, a gente sabe disso, mas a gente precisa ter esse olhar de cuidado, precisamos investir na prevenção, e não podemos deixar de pensar nessa situação que nos é presente. Este programa visa por este acolhimento, ou seja, Farroupilha é acolhedora. Farroupilha, quando se tem alguma demanda, todo mundo se move, né, para aquela situação, e nós alcançamos o objetivo, porque Farroupilha aprendeu a cuidar dos seus farroupilhenses. E hoje eu trago esta demanda que se faz referência, onde as crianças e adolescentes terão todo o necessário para que possam voltar à sociedade, ser reinseridas. O programa terá foco em dar além de um suporte emocional físico, também estabelecer oficinas, palestras, atividades pedagógicas, acompanhamento psicológico e aí por diante. E é claro, é um projeto de sugestão de lei que o Executivo, juntamente conosco, pode aqui dar as suas diretrizes, né? Regulamentar conforme lhe couber, mas eu trago aqui, líder de governo, essa preocupação, principalmente neste mês que nós estamos, e de extrema necessidade, conhecendo a causa de quando eu estive com os nossos queridos conselheiros tutelares. Então trago aqui para que a gente possa acolher os nossos conselheiros, e todos eles têm formação, inclusive psicológica, mas no momento que eles assumem um trabalho de conselheiro, eles precisam ser conselheiros tutelares, e nós precisamos cuidar então de quem está à frente deste trabalho. Trago também o requerimento nessa noite 157. Este requerimento, ele faz um convite para que nós possamos também, neste mês de maio, trazer esta discussão para esta casa. Dia 25 de maio comemora-se o Dia Nacional da Adoção.
E mais um tema polêmico, de grande discussão, que eu trago a esta casa, para que a gente possa aqui trabalhar juntos, nesta grande debilidade que temos, um problema que se alastra por anos. E atualmente, conforme dados da CNA, Cadastro Nacional de Adoção, o Brasil há cerca de 46 mil pessoas cadastradas aguardando uma criança para adotar. Veja bem, 46 mil pessoas aguardando para realizar a adoção. O relatório aponta também que há 8 mil crianças aptas para adoção no Brasil. E qual é o impasse? Tem pessoas querendo adotar, crianças esperando para ser adotadas. Qual é o impasse que nós temos? Então, eu quero trazer também esse requerimento para que Vossas Excelências entendam a necessidade de nós discutirmos esse assunto. E aqui em Farroupilha nós temos então DNA da Alma, que cuida muito bem, né, e vem trabalhando isso já há alguns anos aqui no nosso município, e nós gostaríamos de recebê-los aqui. E apesar do grande número de pretendentes, né, comparando ao número de crianças a serem adotadas, a discrepância se dá pelos requisitos, né, apresentados pelos pais para a adoção. Ou seja, preste bem atenção nesse detalhe, cerca de 1,7% dos casais aceitam crianças acima de 9 anos. Olha que percentual pequeno, 1,7% crianças acima de 9 anos e 0,7% né, concordam em adotar crianças de 12 anos. Ou seja, nós precisamos trabalhar, precisamos falar, porque há uma demanda crescente, né? E a gente se põe, o que faremos com essas crianças? De que maneira? Não adianta só ficarmos em projetos públicos, mas precisamos trazer, fomentar, falar, para que a gente entenda a necessidade de nós fazermos a nossa parte. Diante disso, Farroupilha possui então esta organização na capacitação de famílias para adoção, o DNA da Alma, né? Que age juntamente com a Casa Lar, Poder Judiciário e aí por diante. Então, nós trazemos essa discussão para essa casa, e o requerimento 157, então, faz esse convite e sugere uma data do dia 24 de maio, né, que, observando a agenda desta casa, é uma data que nós temos à disposição para ouvi-los. E o que nós podemos fazer para contribuir, né, para que a gente possa, então, ser uma ponte entre essas famílias que querem adotar essas crianças e as crianças que precisam de um lar, né? Não precisam só de uma casa, precisam de um lar, tendo cuidado, tendo seus direitos assistidos, né? E que possamos assim garantir um bem-estar para todos aqueles que necessitam. Senhor presidente, uma parte, a vereadora... Sim. Uma parte, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Só quero colaborar aqui e realmente é um testemunho. Trabalhei muito no tempo que fui coordenadora municipal da mulher ou enquanto diretora de escola, professora, com o Conselho Tutelar, né? E aqui quero testemunhar que são profissionais altamente capacitados e nem sempre têm as condições de trabalho que necessitam. Haja vista esse projeto, sugestão que vem para tratarmos psicologicamente quem trata os conflitos, né? Então, nem sempre tem as condições necessárias, e eu acho que, sim, louvável, né, essa iniciativa do colega vereador, e que nós temos os nossos conselheiros, e aqui representado pelo nosso coordenador Dilson, que muito trabalhamos juntos, sabemos das dificuldades, porque sempre é fácil trabalhar onde não tem conflitos, mas trabalhar diariamente só com conflitos, este sim é o diferencial, e esse demonstra a capacitação dos nossos coordenadores e dos nossos conselheiros. Parabéns pelo esse nobre trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Pastor Davi, ainda há o tempo disponível a Vossa Excelência. A parte ao vereador Amarante. Não dá 1 minuto, 30 segundos. Pode ser? Pastor Davi, depois então eu vou subscrever esse requerimento para assistência do conselho, dos conselheiros tutelar, e quero dizer, Dilson, que nesse momento em que nós vivemos numa pandemia, onde as famílias estão mais acolhidas em suas casas, pelos relatos que temos, a violência aumenta, ou seja, quem deveria de proteger
faz o oposto. Então, Gilson, parabéns pela tua profissão. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Pastor Davi. Senhor presidente, só agradecer a oportunidade e lhe desejar um bom retorno, né, que o senhor possa ter saúde, uma saúde duradoura, conduzindo aqui os trabalhos nessa casa. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Davi, falando em nome da rede Sustentabilidade, que aliás poderíamos até dizer de que o pastor Davi, quantas vezes ele foi conselheiro em alguns momentos pela missão a qual Deus o colocou aqui neste mundo também. Convido agora os republicanos para que façam uso da tribuna. Vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoas que ainda estão presentes aqui na nossa Casa Legislativa, as pessoas que estão presentes lá no seu lar, no seu rancho, na sua casa, cumprimento de forma respeitosa a todas as nossas lideranças que aqui estão, meus colegas vereadores. Hoje eu queria trazer alguns temas importantes para dividir com vocês e dizer da imensa alegria e gratidão que eu tenho, a oportunidade de toda semana estar aqui colocando não só minha opinião, meus projetos, né? Que presente que Deus colocou nas nossas vidas, né? Dado pela população. Então veja quanto isso, presidente, é importante, né? E tenho certeza que na vida de vocês tem sido única essa experiência de estar aqui representando as pessoas, pastor Davi. O tema que você colocava hoje, então, ele é de fundamental importância ter alguém sendo a voz dessas pessoas. Nosso conselheiro Dilson. Então essa é a oportunidade que nós temos de estar aqui expressando o que nós pensamos. Essa é a grande diferença e hoje eu quero trazer nesse sentido. O primeiro tema que eu quero abordar aqui é sobre a questão da barragem do Burati. Estive lá um pouquinho antes de chegar aqui na Câmara de Vereadores, onde nós, não deu tempo hábil de colocar aqui no telão, mas não teremos oportunidade de fazê-lo, mais construções irregulares, que a gente imagina que sejam, colocando esgoto direto na nossa barragem, que já está sofrendo com a estiagem, uma barbaridade, e ainda nós estamos com um problema recorrente lá. O Érico, não sei se ainda está aqui, mas nós trabalhamos juntos lá no Conselho do Meio Ambiente e sempre foi uma preocupação muito grande do Conselho, né, Érico, a questão do Burati, né? Nós não, ao longo dos tempos, eu fui secretário do Meio Ambiente, eu sei da dificuldade que é na questão da fiscalização, mas a companhia tem que honrar o compromisso que é dela, porque se ela detém dessa concessão na nossa cidade, Companhia Corsã, ela tem a obrigação de oferecer ao município a fiscalização imediata no entorno da barragem. Bom, se não coube, ela não conseguiu resolver, pelo menos ela informe o município da situação ocorrida para que ele possa envolver a Secretaria da Assistência Social, que ele possa envolver secretarias da Habitação, né, que possa envolver outras secretarias, ou até mesmo mandar a polícia em alguns casos para que esse dano ambiental não continue ocorrendo, porque esse é um dano ambiental e que nós vamos agora também ver essa questão junto à promotoria do município para ver qual o caminho a gente encontra o mais adequado. Ainda sobre a Corsã, nós falamos aqui na Câmara de Vereadores, e falamos na imprensa, que a companhia colocou uma frase que até eu acho que fora de contexto, mas infeliz do gerente, onde que ele disse que nós temos que rezar a Deus que faça chover, né? Então essa só a preocupação que a gente tem enquanto companhia. Não é assim, gente. Claro que o nosso bom Deus, a gente deve a vida a Ele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, pastor Davi. O planejamento que eu, como companhia de concessão da água, que é um bem finito, tem que ser feito ao longo do ano. Não adianta vir falar quando não tem mais água. Tanto é que isso é verdade, que eu fui contestado aqui, inclusive na sessão, que isso não adiantava. O que a Corsã está fazendo hoje? Divulgou na rádio. O que a Corsã está fazendo hoje? Exatamente o que eu falei aqui, fui contestado que não adiantava. É o que ela está fazendo agora. Saiu a matéria, agora de tarde. Aprofundando, criando novas vazões para poder ter a lâmina de água mais produtiva. Planejamento. Nós estamos falando de novo nessa situação. E quem sofre com isso? É o cidadão.
como sempre, nesse contrato que se arrasta já há 12 anos. Quem sofre com isso? O cidadão. Estivemos também numa agenda com o governador do estado. Gostaria que fosse para tratar da Corsã, mas infelizmente essa agenda não foi. Mas foi para tratar de um assunto também importante, que é recomeçar, principalmente na área da cultura. Eu sou oriundo da cultura tradicionalista, da cultura gaúcha, e todo mundo sabe disso, e sempre tive um compromisso de trabalhar, e aos últimos 2 meses fui convidado para presidir um grupo de 72 vereadores que já formam, chamado Frente Parlamentar de Apoio à Tradição Gaúcha. Através desses vereadores, aprovamos nas 72 cidades, inclusive vocês, junto comigo, aprovamos aqui, uma moção ao governador pedindo para a inclusão na nota fiscal gaúcha da cultura e do esporte. Que isso vai beneficiar diretamente não só o tradicionalista, os CTGs, mas sim todas as manifestações de cultura e todas as manifestações esportivas. Porque hoje a nota fiscal gaúcha, uma parte dela volta para ser indicada pelo doador, né? Aquela quando a gente vai no supermercado e pede, quer botar o CPF? A gente sempre diz não, né? Inclusive eu dizia não, né? Por talvez não entender. Fui pesquisar, gente, depois eu fiz meu cadastro, você entra lá, coloca o teu CPF, no final de um período você pode destinar a uma entidade, indicar lá na sua conta, que fica lá no governo do estado, para retornar esse recurso, que no ano passado foi um recurso próximo de 20 milhões, muito recurso. Então, nós fomos pleitear ao governador. Com isso, não só os CTGs, não só as entidades culturais, as mais diversas, poderão ter a possibilidade de ser indicado pelo doador e fazer projetos para receber esse recurso da nota fiscal gaúcha. Nós estamos e tratamos também nos últimos dias desse assunto com a nossa deputada Françomense, para que a gente possa, junto com o governo municipal, buscar o mais urgente possível uma agenda com a companhia Corsã. Arielson, estive lá com o prefeito Fabiano e o Jonas, que se colocaram juntos para que a gente estivesse no mesmo lado, travando a mesma batalha que é de interesse da comunidade. Coloquei meu nome à disposição e recebi do prefeito um retorno positivo para que a gente estivéssemos juntos nessa briga. Então, quero também, líder do governo, colocar, reiterar para que a gente consiga logo, o quanto antes, e numa reunião respeitosa, mas cobrando o que é de direito do município. Também, falando sobre essa questão da nota fiscal gaúcha, eu entro numa sugestão que virou projeto de lei, que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, já contei essa história, ainda no governo anterior, que eu mesmo participava, e que infelizmente ficou mais de ano lá, o projeto aprovado, sancionado, sem funcionar, que é a lei do IPTU solidário, que faz com que as entidades, sejam elas culturais, esportivas ou filantrópicas, possam buscar e escrever projetos, e o doador que paga o seu imposto, o seu IPTU, pode doar até 5% do seu imposto devido a um projeto da cidade. Isso colocaria aproximadamente R$700 mil ano nas entidades da nossa cidade. Bom, quem vai ganhar mais? Quem se organizar melhor, quem captar melhor, quem fizer melhores projetos. Mas para isso precisa colocar o edital na rua. Eu estive numa reunião, o Arielson nos acompanhou, vice-prefeito Jonas, com o prefeito Fabiano. Inclusive, tive um retorno positivo do prefeito de colocar esse projeto em prática. Inclusive, ele tornou isso público numa entrevista que ele deu na emissora local. E que agora, daquela última agenda para cá, já se foram alguns dias e nós precisamos encontrar maneiras de botar esse edital na rua, porque daí as entidades terão o ano inteiro para se inscrever, para fazer todo o processo, para que no ano que vem, quando for pagar seu IPTU, o doador já possa escolher, olha, meu 5% vai para a MAFA, meu 5% vai para o Rancho de Galdérios, meu 5% vai para a PAI, meu 5% vai para o hospital. O doador pode escolher do que ele paga do IPTU. Veja bem que projeto importante, e eu fico feliz desse reconhecimento que o prefeito Feltrin tem dado para esse tema. Hoje eu fui perguntado, e até acabei não conseguindo dar a entrevista, a emissora perguntou para mim, olha, eu quero fazer uma entrevista com você, vereador, perguntando o que você tem a dizer dos 5 milhões
que o governo municipal divulgou na imprensa que economizou nos últimos 5 meses. Aí passou o tempo, eu acho que enfim, o repórter, o Miller, né, já acabou indo, mas o que eu quero trazer essa provocação e comentar sobre esse assunto. Primeiro, se essa economia foi feita com a redução de cargos e salários, parabéns. Isso é música para os ouvidos, não só meu, como boa parte da população. Parabéns, está nota 10, o reconhecimento e, inclusive, o apoio desse vereador. Economizar na carne, cortar na carne, eu acho que é um bom caminho saudável para o município. Agora, o mais importante ainda é nós estarmos aqui olhando para um cenário que nós temos 5 milhões, Sandro. E nós precisamos imaginar, sugerir, que só isso que nós podemos fazer, para como gastar esses 5 milhões. Obviamente que a decisão final será do prefeito, mas que a gente possa escolher, o prefeito possa escolher com o apoio dos vereadores, da comunidade, onde gastar esses 5 milhões. Né? Porque a comunidade certamente faz algumas expectativas quando ouve que temos 5 milhões, né, em caixa para fazer investimento. Se nós somarmos esses 5 milhões com o que foi informado na saída do governo anterior, nós vamos perto de 30 milhões, aproximadamente. Então, um recurso importante para que a gente possa ver um projeto sendo colocado em prática. Né? E aí, uma das minhas sugestões, nesse meu espaço de vereador, ao prefeito municipal, nós também aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, uma sugestão desse vereador, a criação de um programa, que eu chamei de Auxílio Emergencial Municipal de Farroupilha, mas pode ser qualquer outro nome, que ele possa ser dividido em 2 partes. Uma parte que ajude as famílias que estão com difícil necessidade de se alimentar, de comer, gente, passando fome. E a outra parte da minha sugestão de lei é que auxilie as pequenas empresas que estão sendo judiadas, massacradas pela questão da pandemia. Fiz uma conta aproximada aqui, que se o prefeito decidisse colocar esses 5 milhões numa ajuda emergencial para a comunidade, poderia investir 2,5 milhões aproximadamente para beneficiar de 5 a 10 mil famílias na nossa cidade, com ajuda para alimentos, com ajuda para sobrevivência. E poderia ajudar aproximadamente 5 mil pequenas e médias empresas, com auxílios que muitas vezes já existem na prefeitura e que podem ser potencializados, dentro de um regramento, dentro de uma, né, desde que, para que o pequeno e médio empresário, gente, não tomasse atitudes que a gente tem visto no dia a dia. Muitas empresas não têm mais o que fazer. Né? Simplesmente não tem mais o que fazer. Eu acho que o município precisa olhar, porque a força produtiva de uma comunidade é suas empresas. Então, Canoas criou, junto com o auxílio emergencial, um programa que a prefeitura paga o juro do financiamento da empresa. Uma parte do juro, um programa municipal, onde que a empresa, nos bancos estatais, faz um financiamento dentro de uma série de critérios, e uma parte desse juro é subsidiada pelo próprio município. Canoas aprovou uma lei. Canoas aprovou também um auxílio que dá diretamente ao cidadão, mediante uma comprovação de que ele recebe o dinheiro e ele investe na sua formação para voltar agora, durante ou após a pandemia, para a sua atividade profissional ou encontrar outras formas de ganhar o seu recurso da sua vida. Então, não é só dar, é dar, ajudar, dar uma força e mostrar o caminho de como faz para vencer. Então, se isso é possível em Canoas, se é possível em outras cidades, acredito ser possível na nossa cidade, e que essa boa notícia dessa economia de 5 milhões, que poderiam aqui, né, ser decidido para investimento nas estradas do interior, reabertura dos postos que, depois de um período da pandemia, ainda não estão funcionando, ou, quiçá, a potencialização dos postos já existentes, ou até mesmo, eu não sei qual é o planejamento de saúde do município, ou, enfim, outra área que o município pudesse achar importante, mas me parece que, nesse momento emergencial, as pessoas precisam de um fôlego para respirar. E quando você não tem o que comer, não tem o que trabalhar, fica difícil viver. Não come, não trabalha. Então, nós precisamos encontrar um meio termo para oferecer uma alternativa ao cidadão. Posição desse vereador sempre será de
propor, construir e sugerir, que é o que cabe à prerrogativa do mandato de estarmos aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha, ocupando a tribuna no espaço do Republicanos. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna com o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, a Damate, toda a imprensa que está aqui nos assistindo e os demais que ainda continuam nessa casa aqui. O papel do vereador é trazer muitas temáticas aqui para nós debater e na grande maioria, né, pastor Davi, assim como você trouxe aqui a questão da adoção, assim como o Tiago trouxe a questão do tradicionalismo, assim como nós estávamos discutindo outro dia, Sandro e Clarice, a questão da RGE, e parece que a gente já tem sinais aí que nós vamos ter resultado, assim como na próxima semana a gente vai estar discutindo a questão do DAER, discutimos hoje também a situação do Moinho Corrolã. Então, o papel do vereador é ser a representação e a fala da população do que eles pensam ali fora e falam e também nos apontam e nos cobram para que seja explanado. Eu não teria como deixar de falar do tema do fechamento do posto de saúde do bairro Belvedere. Então, eu não sei se como foi que o nosso prefeito tomou a decisão em fechar o posto de saúde do bairro Belvedere. Imagino que, claro que sempre quando se toma uma decisão em fechar um trabalho que já vem sendo executado há muitos anos, que inclusive esse posto gasolina foi construído e constituído na época do prefeito Bareta e teve aí teve um período de fechamento para manutenção, então tomou-se essa decisão. Penso assim que é uma decisão econômica, até com menos trabalho para a sua equipe, e é o que a comunidade desses 3 bairros, nesse momento, pensa, até por uma questão da própria fala do prefeito em economizar, cortar gastos, mas acredito que já passou-se 4 meses, o governo deveria sim ter contratado a doutora Leonora, porque a saúde é o que nós discutimos todos os dias no nosso município e no país, e no mundo inteiro afora. E nesse momento que os setores estão voltando, a economia está voltando, a educação está voltando, é hora de nós ter plena atenção, principalmente na saúde, doutor Tiago, porque é lá onde as pessoas vão consultar muitas vezes e às vezes levam lá junto o coronavírus. Então, nesses locais, quanto menos aglomeração, muito estamos protegendo a população. Claro que aqui eu quero me relatar também aos postos que estão fechados, tanto o do Burati quanto o do Vila Esperança, que também temos que reabrir esses postos, ou seja, nem que seja trabalhar um dia por semana, otimizando a mesma equipe, daqui a pouco, numa quinta-feira no Burati, na sexta-feira na Vila Esperança, e assim por diante. Até sugiro que nós temos foi construído, acho que até pela questão do orçamento que tinha na licitação, um grande posto lá no Burati, que parte disso possa ser utilizado, pastor Davi, para fazer lá uma creche, enfim, mas nunca deixar nossos prédios públicos sem utilização. Porque os próprios equipamentos que hoje se utiliza para a saúde, para a questão dentária, cria-se um vazamento de água, uma goteira, começa a pegar nesses equipamentos, daqui a pouco se perde, porque não se visita mais, não se acompanha mais.
tem como otimizar os custos e tem como deixar esse benefício para a comunidade, haja visto que eu tenho certeza que a intenção de todo gestor é estender mais serviços. Muito embora que nós falamos até, também fui questionado da economia de 5 milhões, que eu acho até, vereador Roque, que é uma economia que já vinha sendo estendida do governo anterior. Então, com essa questão da pandemia, muitas decisões foram tomadas, até eu acho que veio, eu lembro que no ano passado veio para essa casa, para ser apreciado, a votação de extinguir algumas secretarias e não foi aceito, não sei por que razão, pela casa na ocasião. Então, tudo é economia. Se nós juntar os 23 milhões e mais os 5, são 28, temos dinheiro sim para fazer muitos serviços. E quando nós falamos em serviço para a população, não é guardar dinheiro. Guardar dinheiro, claro que temos que pensar em buscar alternativa para prevenir que o nosso executivo, daqui 3 ou 4 ou 5 anos, não entre em colapso na sua economia por fatores que podem ser do funcionalismo, enfim, e que os governos anteriores sempre buscaram fazer isso, e esse também está fazendo. Então, eu digo que sempre utilizar o custo, utilizar o dinheiro público, ou seja, de economia, ou seja, do orçamento, que já está orçado de um ano anterior, que inclusive é votado por esta casa e sacramentado, é fazer mais com esse dinheiro, é buscar construir mais. Este é o legado que qualquer gestor poderá deixar no futuro para as populações que virão ali no futuro, e é a sua história que está escrita através do seu serviço, através das obras, ou seja, na infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança, que todo mundo, assim como até hoje, escuta no dia a dia o legado que o falecido Magione deixou. Conheci pouco ele, mas a sua história está muito viva no nosso município, por todo o legado de construção que ele deixou, a forma que ele conduzia as contas do município. Assim como o próprio prefeito Clayton, e depois veio o Pedroso, deixou um rastro de obras muito grande, pastor Davi. E assim são todos os executivos que passam pela prefeitura, e eu, como eu já disse em outras vezes, eu quero que o nosso prefeito Feltrin, que é nosso hoje, seja muito mais construtivo, seja muito maior que aqueles que já passaram, porque, enfim, o mundo é assim, a tecnologia é assim, a inovação do dia a dia nos mostra que nós temos que ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, e é o que nós temos que fazer. E quando nós falamos em economia, 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 e às vezes nós deixamos de fazer o serviço básico, e principalmente de saúde, e o que eu acho que foi, que tomou-se uma decisão aí muito, que deixou aquelas comunidades, que são 3 bairros, muito entristecido, é porque se tomou uma decisão no entardecer, e no dia seguinte estava fechado o posto, sem comunicar a comunidade, sem comunicar os presidentes de bairros, que têm essa interação, aqueles moradores daquela região. Naquele lado de lá, tem em torno de 3 mil moradores, mais ou menos. Então, essas 3 mil pessoas ficaram desassistidas. Eu sei que é um bairro mais pacato, é um bairro onde o movimento nas ruas é pouco, mas lá também tem pessoas acamadas, tem pessoas com dificuldade de locomoção, tem pessoas de idade, tem pessoas que ocupam aquela casa de saúde. Eu, por 3 vezes, fui naquela casa de saúde para mim fazer uma consulta, pedir uma receita. Não pude ser atendida porque não tinha vaga. Ou seja, tem sim pessoas querendo se consultar, tem pacientes,
Muitas vezes nós até podemos pensar assim, não, mas naquela casa de saúde tal, diminuiu, não tem, ou tem menos pacientes. Será que tem menos pacientes? Será que nós não temos que dar uma olhada de como está aquela equipe? Como é que está o funcionamento? Pode ser no governo Clayton, no governo Pedroso, assim como pode ser no nosso governo agora. Será que as pessoas, será que estão atendendo adequadamente? Será que, de repente, não tem que fazer ali uma pequena alteração? Não quero dizer que no Belvedere estava sendo mal atendido, muito pelo contrário, porque as pessoas estão muito entristecidas pelo fechamento. Eles querem de volta o mais urgente possível. Eu conversei contigo, Gasolina, sobre esse assunto, até fui na quarta-feira, antes de me manifestar, para conversar com o Executivo. Ele não estava, e aí então ficou até de me dar um retorno, não me deu. Por isso que eu também me manifestei, não tive esse retorno, se nós íamos conversar ou não. Entendo que eu acho, Gasolina, peço o mais urgente possível para a abertura do posto, porque hoje já se tem uma informação que nos próximos 30 ou até menos dias volte a funcionar, mas quando foi fechado nós não tínhamos essa informação. Aliás, ninguém tinha, e até vosso secretário lá e outros secretários que nós conversamos também não tinham informação. Então, vamos ter o cuidado, Executivo, porque mexe com a população, mexe com as pessoas. E os vereadores estão aqui para trazer as coisas boas e também as falas que, às vezes, não é muito bom para fazer. Quero, presidente, também deixar aqui um recado. Gasolina, ajuda a movimentar para que volte o mais rápido possível o funcionamento do posto. E também falar um pouquinho, presidente, já te cedo, Roque, em relação, seja bem-vindo de volta, presidente. Eu acho que a saúde, quando nós estamos bem, eu acho que é o melhor presente de Deus que a gente ganha, é nós estar de pé, nós acordar todos os dias e poder continuar fazendo as nossas funções. E só para encerrar aqui, Roque, eu já te passo a fala. Eu quero também aqui hoje falar de alguns trabalhos voluntários que é feito pela nossa cidade, do qual eu sempre participei e continuarei participando. E nesse final de semana teve um feitru na Escola Carlos Fetter para acarear alimentos para a família daquela comunidade escolar. Terá no próximo final de semana, dia 16, um almoço, feitru também, Felipe Maioli, na escola 1º de maio, também para acarear recursos para aquela comunidade escolar, que haja muito bem, que a gente já falou aqui da qualidade daquele trabalho. E também citar o show do nosso prefeito, que também foi voluntário, foi fora do expediente de trabalho, que foi muito bom para acarear fundos para as entidades aqui, para a entidade, para as fraldas aí que também muito necessitam. Cedo a tua parte, Roque. A parte é o vereador Roque Cervellini. Vereador Gilberto, eu queria só fazer um comentário em relação a essa questão dos postos de saúde. Tem na página do Facebook do MDB, que aliás, muito bem organizado, uma página, que diz o seguinte, em 5 de maio, o deputado federal Márcio Biolchi enviou uma emenda parlamentar de 400 mil para a construção de uma unidade básica de saúde no bairro industrial de Farroupilha. Esse recurso foi solicitado pela bancada do partido através dos vereadores Marcelo Broilho, Felipe Maioli e Eleonora Broilho. Isso é elogiável, parabéns, é isso mesmo, mas daí causa uma estranheza que essa ação do prefeito vai na contramão desse trabalho, porque fechou Vila Esperança, fechou Burati e Belvedere, e tem uma proposta de abrir um posto de saúde no industrial. É isso que talvez precisa dar um entendimento do porquê dessas ações, porque deixou um pouco confuso o meio de campo aí. Obrigado, vereador Gilberto. Obrigado, vereador Roque. Retorna com o vereador Gilberto do Amarante. Eu quero, presidente, então, para encerrar, vereador Roque, eu entendo, professor Davi, que as casas de saúde pelo SUS, nós sempre temos que ter, tem que ser estendido.
Eu acho que até nós erramos, o vereador Roque, quando foi construído o posto do América e foi fechado aquele do industrial. Então, quero dizer que os postos de saúde que foi fechado no momento do tanto Vila Esperança quanto do Burati, por uma questão de reorganização naqueles 15 dias, depois não sei se voltou a funcionar ou não pelo prefeito Pedroso, que houve uma questão de extrema urgência e naqueles 15 dias todo mundo ficaram em casa. Então, hoje, mesmo que esteja fechado, nós temos que reabrir essas casas de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante, ocupando o espaço do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Seja bem-vindo de volta. Estávamos com saudade já, né? Que bom. Então, eu gostaria de parabenizar algumas ações que estão acontecendo e que acabam fazendo a diferença na vida das pessoas. Com relação à vacinação, até agora já foram arrecadados mais de 7 toneladas de alimentos nos pontos de vacinação, na campanha Doses Solidárias, lideradas pela primeira-dama. Se eu não estou enganado, essa ideia da arrecadação de alimentos foi uma sugestão do vereador Davi. Confere, vereador? Então, que sugestão maravilhosa, né? Vê como às vezes a gente dá um pitaco, pode agregar muito, né? Parabéns, tá? É impressionante, então, como uma pequena ideia pode agregar tanto e levar comida à mesa de tantas pessoas. Também aconteceu nesse final de semana a live solidária de Dia das Mães, onde mais de 20 mil reais foram arrecadados numa iniciativa do gabinete da primeira-dama, com o apoio essencial do nosso prefeito, cover do Elvis. A participação da comunidade é uma confirmação de apoio e confiança no trabalho do prefeito Fabiano e toda a sua equipe. Esse valor arrecadado ajudará pessoas menores de 60 anos que não são contempladas pelo projeto das fraldas, né? Temos uma legislação que permite que as fraldas sejam doadas para pessoas de 60 anos para cima, mas menos não. Então temos jovens, temos adolescentes, pessoas com necessidades especiais que precisam de fraldas, né? E a expectativa era de um público de 5 a 10 mil pessoas na live. Mas, para surpresa de todos, mais de 50 mil pessoas participaram, somando todos os canais de transmissão. Inclusive, como o Rogério comentou na Espaço, né? Foi uma coisa que eu achei bem interessante, que durante a semana todo mundo trabalha, né? E foi legal essa atitude, porque no final de semana, fora do seu trabalho, muita gente envolvida para fazer essa campanha, né? Mudando de assunto, gostaria de falar sobre a economia de mais de 5 milhões e 500 mil reais de economia nos 4 primeiros meses de governo, somente com o pessoal. Esse valor foi alcançado mesmo que se tenha investido 1 milhão a mais por mês na saúde, com a compra da patrola, mesmo com o adiamento na arrecadação do IPTU. Quanto ao que fazer com o dinheiro, não tenho dúvida que prefeito e vice saberão o que fazer. Agora se percebe que a experiência em gestão do nosso prefeito e vice podem fazer muita diferença e virão mais números positivos nos próximos meses. Outro assunto muito importante, na quinta-feira da semana passada, estive conversando com a senhora Maris Ganderla, assessora parlamentar do deputado federal Marcelo Brum, e alinhavamos um projeto muito importante para a nossa cidade e região. A possibilidade de uma verba para a construção de uma fábrica de placas e telhas produzidas com caixas de leite, as caixinhas Tetra Pak. Nós temos armazenadas umas 40 mil caixas já de leite. E elas serão usadas na colocação de paredes das casas com frestas. Isso, 40 mil casas, ou melhor, 40 mil caixas, é suficiente para mais ou menos umas 40 casas. Né? E nós temos muito mais que isso que precisam na nossa cidade. O problema é que as pessoas elas só se dão conta de que precisam disso no inverno. Então, se nos chamarem durante o verão, nós poderemos fazer muito mais, uma por final de semana. Né? E a fixação das caixinhas ela ajuda mesmo a reduzir
a temperatura tanto no frio quanto no calor. A casa fica bem quentinha no inverno e mais fresquinha no verão. Eu suponho que Farroupilha produza umas 35 mil caixas de leite por dia. Tá? Eu não tenho um estudo sobre isso, de lixo. Né? A grande maioria vai para o lixo, né? E não tem valor comercial. Mas a minha ideia é a seguinte, que cada família guarde essas caixas abertas e limpas e secas, né, para não ficar aquele cheiro ruim, e depois entregue aos coletores. Sabe esse pessoal que passa com as carrocinhas? Então, muitas vezes eles só têm papel, eles recolhem tudo que possa render alguma verba, mas se eles pudessem recolher essas caixinhas de leite que as pessoas guardam e guardam muito, né, e vender para a fábrica, que produzirá placas de fina espessura para o forro, de grossa espessura para paredes, e inclusive placas onde se fará aquele contorno para virar como se fosse uma telha de brasilite. Né? Então, eles teriam renda também. É uma coisa que envolve toda a cidade. Todo mundo guarda. Passou o coletor, 2 caixinhas. Para eles vai ser... Eles vão até a fábrica, vendem. Né? A fábrica produz as placas, produz então o forrinho, a parede, a telha. Né? Além disso, a mão de obra da fábrica ela poderia ser de pessoas de vulnerabilidade social. Alguns cadeirantes também. Né? O material poderia ser vendido para a fabricação de móveis e infindáveis aplicações. Além disso, poderíamos também atender outros municípios. Então, depois da conversa com a secretária, ou melhor, com a assessora parlamentar, a Marlis Ganderla, do deputado Marcelo Brum, deputado federal Marcelo Brum, do PSL, fiquei muito esperançoso, porque esse deputado ele está intimamente ligado nessas ações de sustentabilidade. Então, é tentando fazer com que se resolva um problema que existe, mas que a gente não se dá conta, porque a gente produz o nosso lixo e... Né? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Podemos sim, né? Bem, para encerrar, eu gostaria de dizer que estive conversando a semana passada e hoje, bastante com o ex-prefeito Pedro Pedroso. Ele está com Covid, ele, a esposa, e se eu não me engano a filha também. Sexta-feira e sábado ele estava bem, hoje ele já não estava tão bem, né? Então, é importante que cada um na sua fé possa incluí-lo nas suas orações, porque, afinal de contas, essa pandemia ela está judiando muito da gente, né? Então, estimos melhoras ao prefeito e sua família, ao ex-prefeito Pedro Pedroso, que é uma pessoa que é muito querida em toda a nossa cidade também. Senhor prefeito, senhor presidente, muito obrigado. Você deu uma parte, vereador? Com certeza. Uma parte ao vereador Roque Cervellini. Vereador, eu queria lhe parabenizar por esse tema do aproveitamento das caixinhas de leite. Eu acho que é um tema até pouco explorado, porque, na verdade, às vezes não tem muito interesse em fomentar esse tipo de tema, porque ele acaba barateando bastante e encontrando alternativas para essas pessoas terem a sua casa. Mas é muito importante, conte comigo, né, me associo a essa ideia, acho que sim, que é uma coisa simples de ser feita, fácil de ser feita. Imagina abrir uma caixinha de leite e limpar, e empacotar e entregar, é uma coisa muito simples e é o mínimo que se pode fazer. Nós fizemos isso lá em casa com os reciclados para o Colégio Ângelo Chieli, que o meu filho estuda lá, inclusive o Felipe é professor, e isso dá um resultado espetacular. Não só lá na ponta para o CPM, mas como cidadania em casa, para os filhos também e para a gente também. E esse projeto aí é muito bom e, com certeza, se isso vier a acontecer, é fantástico. Então, parabéns pelo tema. Senhor presidente... Obrigado, vereador Roque Cervellini. Posso só concluir? Vereador Roque, uma coisa que eu percebo é o seguinte, quando eu comecei a campanha, eu não pensei que viesse tanta caixinha, né? Tanto que nós temos agora um local emprestado para colocar as caixinhas de leite. Dessas 40 mil caixas, que a gente faz uma estimativa que tem, 15 mil vieram sujas. Acontece muito, as pessoas não se dão conta disso. Quando a gente doa um tênis, a gente não doa um tênis rasgado, uma roupa. A gente tem que doar algo que seja bom. Chegou um ponto que eu conversei com o Grupo As Andorinhas e disse,
Chega, gente, não vamos mais lavar as caixinhas. Porque assim, algumas pessoas estavam doando lixo. A gente abria a caixinha, só faltava ter queijo, porque não tinha leite lá dentro, né? O cheiro de mofo, a gente se expunha àquele material, né? Então, fazendo uma colocação nisso que o vereador colocou, é muito importante que todo mundo quer ajudar. Mas como, né, nós vamos ajudar? Então, em tudo que a gente doar, eu até fiz um vídeo, coloquei no Face, mostrando que assim, quando a gente doa um alimento, a gente não dá aquele pão mofado, né? A gente doa, sobrou lá uma mortadela ou um presunto, não é aquela que já vem gosmenta, vamos doar alguma coisa boa. Nesse caso é simples, que é só limpar ali direitinho, abre e corta na hora, ela sai mais fácil, né? Então, se nós mudarmos o conceito das pessoas com relação a como ajudar, em todos os aspectos, né? Que o nosso tempo doado seja um tempo de valor, que a nossa roupa doada, né? Os alimentos, calçados, tudo. E com isso a gente gera uma nova sociedade de pessoas preocupadas, né? Inclusive eu tive problema lá no nosso prédio, porque as pessoas não me encontravam sempre e deixavam no corredor ali, né? E isso acabava incomodando algumas pessoas. Quando eu chegava, eu puxava para dentro, né? Depois a gente levava. Isso acabava incomodando, então, um pouco as pessoas, porque vinham aquelas sacolinhas que pareciam lixo. Mas aquele lixo na mão do coletor, na mão de alguém que possa produzir lá na fábrica, né? Vira uma obra de arte, né? Nós podemos fazer infinitas coisas. Imagina casinha de cachorro, com material que... né? Então, eu estou recolhendo também tampinhas, né, por meio do projeto Andorinhas e outras infindáveis coisas que a gente faz. Tudo isso que a gente pode fazer agrega muito. E eu gostaria de ceder uma parte, então, ao professor Juliano. A parte é o vereador Thiago. Juliano Baumgarten. Parabéns, eu acho que é muito importante e realmente quando tu fala, eu participei de algumas campanhas sociais, faz um tempo que eu não tenho me engajado tanto, mas infelizmente muitas das vezes campanha de Natal, brinquedo, boneca sem cabeça, carrinho sem roda, então não é depósito de lixo, então o pessoal tem que ter consciência. Eu quero dar uma sugestão, botarmos um ponto de coleta aqui, tanto para as tampinhas quanto para a questão das caixas de leite. É claro, que eu não estou mais recolhendo, não tenho de guardar. Ah, não tem? Ah, que pena, porque senão daria para colocar um ponto. Mas aí a sugestão de acharmos um lugar. Vamos catar aí. Obrigado, vereador. Obrigado. Tiago Ilha. Pediu uma parte. Palavra, uma parte ao vereador Tiago Ilha. Vereador Caleb, mais uma vez, eu sinto, e a gente não tem conversado tanto pessoalmente quanto na discussão do plenário, até talvez por falta de tempo, mas quero fazer isso em outro momento, mas já falei na sessão passada e reitero nesta sessão, a importância do trabalho que você vem desenvolvendo, né? O trabalho que o vereador Caleb tem desenvolvido é um trabalho que tem se aproximado muito da minha ideia de condução de trabalho. Inclusive, o projeto que nós aprovamos aqui nessa casa de doação de livros, de reaproveitar os livros, né? Nós agora vamos conversar com a presidência nos próximos dias para a gente ver como que é a forma aqui de condução para receber, né, essas doações ou outros pontos do lugar público. Mas quando fui secretário do Meio Ambiente, Caleb, eu percebi exatamente que quando você fazia qualquer campanha, né, aquela campanha bota fora, era sempre assim, as pessoas tentam se livrar do problema, né, e não entende que o problema da logística ela criou. Quando ela consumiu a caixinha, quando ela decidiu comprar a caixinha, ela já tinha um compromisso sobre aquele resíduo. Então, lavar, né, vereador Roque, guardar e entregar para o lugar adequado é o mínimo que a gente pode fazer. Porque eu decidi comprar aquele leite, né, eu usei aquele leite, é o mínimo que eu posso fazer. E eu quero me somar, sim, né, aproveitando a sugestão do Juliano, para que a gente encontre um lugar adequado e faça esse projeto ser maior ainda e conto com o apoio desse vereador. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Retorna com o vereador Caleb Coelho. Encerrando, gostaria de deixar um questionamento que é muito importante assim, ó. Nós temos o nosso amigo Sérgio Vedana, que ele tem uma pampa, que a gente chama de pamposa, e ele vai em tudo que é lugar na cidade, até fora da cidade, buscar um guarda-roupa, uma máquina de lavar, né? Tem um outro problema também que as pessoas não se dão conta. Quem quer doar, quer dizer, muita gente que quer doar, eu dou, mas tem que buscar hoje. Gente, a pessoa que precisa daquilo, ela precisa de uma coisa que às vezes é simples. Ela não vai ter dinheiro para pagar um frete. Nem sempre nós conseguimos levar aquilo no mesmo dia.
Então, assim, quem doa tem uma pressa desesperadora, né? Então, seria importante que as pessoas tivessem um pouquinho de paciência para doar, né? Para que desse tempo de ir buscar, né? Ou então, assim, essa máquina de lavar, ela está boa, vai custar R$600 para arrumar, eu comprei uma nova, vou doar. Se a pessoa não tem máquina de lavar, com R$600 ela passa um mês, ela não vai arrumar a máquina de lavar, né? Então, para que a gente repense um pouco esses conceitos, que isso tudo daí acaba agregando na vida de todo mundo, né? Obrigado, então, pela disponibilidade dos colegas também em ajudar. E é isso aí, a gente consegue mudar o mundo com pequenas coisas, né? Esse projeto já existe em várias cidades, né? Eu estou feliz que nem criança, vocês não imaginam. Eu comprei pelo Magazine Luiza uma grampeadeira elétrica. E aí eu testei na minha casa, eu saí grampeando a minha casa inteira, minha mulher ficou louca comigo, né? Só que é uma maravilha, porque assim, a grampeadeira pneumática precisa de um compressor. E aquele negócio buzinando na nossa cabeça, eu vou trazer um vídeo a semana que vem, é terrível. A elétrica não. E ainda tem um controlezinho de qualidade que se tu não encostar, ela não grampeia, né? Ainda bem, porque senão minha mulher ia me grampear todo, porque ela estava brava comigo. Sabe? Mas é muito bom. Então são coisas simples, mas que trazem um resultado legal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Falou aqui em nome do Progressistas. Eu convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o Partido Social Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna, vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, eu não citei a imprensa antes, quero citar, saudar. Também quero desejar boas-vindas, um bom retorno para o nosso presidente. No dia que ele voltou, a gente se encontrou, trocamos algumas palavras, que bom, saúde é o que nós precisamos mais nesse momento. Também quero fazer o agradecimento ao secretário Argide Schmitz, atendeu uma demanda nossa lá da comunidade, lá do bairro Nova Vicenza, o quebra-mola lá na São Vicente. É um excesso de velocidade absurdo. Isso só prova e reforça a minha tese. A educação é o problema. Então, e também quero agradecer que foi feita uma empresa terceirizada, realizou a obra e praticamente retirou a pavimentação que havia no local e repôs no mesmo nível. Então, quando ele concluído, ele me questionou como que estava e eu disse que, infelizmente, não tinha ficado bom e ele prontamente disse, não, a empresa que fez irá refazer e agora, sim, melhorou bastante na questão de segurança e infelizmente, muitos barulhos a gente ouve lá da minha casa e da vizinhança por conta do pessoal que passa acelerado e bate no quebra-mola. Então, se tivesse educação, não precisaríamos de taxões ou coisas do gênero, né? Ainda sobre o moinho, para finalizar, sei que foi bastante falado. Também essa semana eu vou estar encaminhando um ofício para o nosso prefeito, para o nosso vice, para documentar isso e para nós botar mais uma pilha. Tomba, moinho. Tem que tombar. A única forma de a gente conseguir investidores para executar aquele projeto lindo é com o tombamento. E depois eu tenho certeza que a associação está trabalhando para, quando recolher os recursos pertinentes, fazer o pagamento para a família. Isso em nenhum momento a associação se negou e tem trabalhado incansavelmente. Sexta-feira, conduzimos então a segunda edição do Gabinete Móvel. Quero agradecer a Ana e o Vini que estiveram comigo. Conversamos com muitas pessoas lá na parada da Praça da Matriz e trouxeram alguns casos preocupantes. Ao longo da semana a gente vai analisar todos e fazer os devidos encaminhamentos, mas dois eu quero trazer aqui. O vereador Tiago Brunet falou algumas vezes na rádio que existiam problemas no transporte público, lotação. Pois é, um cidadão do bairro industrial, eu não lembro o nome, e falou que é recorrente contar 20 a 30 pessoas de manhã quando ele pega o ônibus para se deslocar do bairro até o centro. Então a empresa Bento tem que criar atitude e botar mais linha e parar de reclamação. Primeiro, porque não dá. Não. Se é para a gente combater o coronavírus, nós temos que ser coerente. E é um local fechado, agora a tendência é piorar, né? Frio. Então quero deixar registrado isso. Precisamos mais horários e, claro, nem todos os pontos, nem todos os bairros têm a mesma necessidade. Cabe então conhecimento da realidade
de cada local. Dando sequência, uma das coisas que me foi relatado lá foi a questão dos constantes furtos e roubos no paradão. Principalmente no horário ali de 17 às 19 horas, que é o maior horário de fluxo. Então, é lamentável, né? O cidadão trabalhou todo dia, fez seus afazeres, está cansado, está esperando o ônibus para voltar para casa e alguns delinquentes passam por lá e cometem atos. E muitas vezes não é apenas um celular, é recurso, enfim. Então, a minha sugestão, né, que se possível avaliar que a Guarda Municipal fique uma viatura lá, principalmente nesse horário, que é o maior horário de pico. Então, acho que é muito importante, que é uma forma de inibir, de combater e espantar esse pessoal. Ou também, se não puder a guarda, conversarmos com a brigada e ver se tem como colocar um soldado, alguém, para trazer mais segurança para aqueles usuários. Eu trouxe também um questionamento que eu fiz através de ofício. Primeiro pedido de informação, depois um ofício sobre aquele ato que aconteceu lá em fevereiro, na Praça da Matriz, onde que foi quebrado o letreiro, foi quebrado, se eu não me engano, algumas luminárias. Um ato totalmente desproporcional e de vandalismo. E eu fiz uma pergunta porque eu queria saber se estavam funcionando as câmeras, que são, se eu não me engano, 96 câmeras, que são distribuídas lá no CCO. E eu queria ver por que não tinha sido feito nada, ou se tinha feito algo. E pasmem, né? Primeiro, o ofício veio atrasado, de acordo com a Lei 12.527 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação, passou os 20 dias corridos, veio, né? Mas fica aí, foi uma resposta extremamente chocante. Na noite do fato, assim identificado ocorrido pelo servidor de serviço, foi efetuado um boletim interno da Guarda Municipal. Tá, então, para que tem a guarda e para que tem as câmeras? É para fazer boletim. E por que não foi agido? Ah, mas não tem batalhão. Bom, então nós temos que discutir isso e buscar maior contingente para operar. E, quiçá, uma ponte entre os outros órgãos de segurança. Porque se tu vê o fato acontecendo na tua frente e tu simplesmente vê, no dia seguinte tu faz um boletim de ocorrência, não adianta, né? Poderia ter sido um carro, poderia ter sido coisas mais graves e passou. Volta às aulas. Foi um clamor da comunidade. Eu estou visitando as escolas, principalmente as escolas municipais. E numa delas, mais preciso, Antônio Minella, há uma necessidade por falta de servente, tanto na questão para ajudar na preparação do alimento, da merenda, e também quanto à questão do processo de higienização. Por quê? Com os protocolos sanitários, é necessário que se façam várias limpezas naquele local, em curtos períodos. Então é importante também, voltou, mas tem que voltar 100% com segurança, porque eu assim acredito que vai fazer com que tenhamos mais tranquilidade, porque não é simplesmente apenas voltar com as aulas, tem que seguir os protocolos, e nos próximos dias estarei dando sequência, fazendo as visitas. Também eu quero lamentar uma manifestação do nosso prefeito na imprensa, no Jornal Pioneiro, semana passada, e como eu não vou ser desleal e nem cometer um equívoco, eu não fui pelo título da matéria, eu li na íntegra a entrevista e não vou ser leviano. Então, infelizmente, ele disse o seguinte, que eu vou destacar: temos de aguardar, sabendo que cada um tem sua missão com sua profissão, pensando na coletividade e menos na individualidade. Acho que isso aqui não é fala de um prefeito. Se a gente tem um problema, não tem que vir com esse discursinho fácil. Ai, porque a missão. Não. Chega com esses papinhos, esses blá, blá, blá. Ou tem atitude ou não tem. Ou busca a solução ou enrola. Então, me desculpa, aqui foi uma enrolação. Ah, mas não tem vacina, tem que buscar meios. Vou dar um exemplo, o Esteio. Esteio, o prefeito lá, agora me falha a memória o nome. Pascoal. Isso, o prefeito Pascoal começou a vacinar os professores concomitante às comorbidades. Então, eu acho que foi vista uma forma, foi feito um parecer coletivo entre a Secretaria de Saúde, a Procuradoria-Geral do município e também o prefeito. Assinaram juntos e hoje eu sei que houve uma tentativa por parte de uma esfera, agora me falha a memória, e o desembargador deu voto favorável ao prefeito, à manutenção da atividade. Está muito alto? Ah, tá. Me fala, tá, Caleb, que às vezes eu não percebo.
E o que acontece? Concomitante a isso, por quê? Porque eu acredito que, infelizmente, está demorando a Coronavac, que era a maior expectativa, mas em contrapartida está vindo a AstraZeneca. E temos que ver uma forma jurídica, uma forma legal de tentar vacinar os nossos professores, porque eles não têm nada de anormal. Por que, pessoal, que eu estou falando dessa forma, nesse sentido? Porque agora vem o inverno e pensem vocês, 15 crianças, se é 30, a sala fechada, né, vereador Felipe? Então, o que acontece? Muitas das crianças também têm pouco agasalho. Tem pouco agasalho e pensa só, 15 crianças numa sala, o professor porta aberta, janela aberta para ventilar, que é uma das premissas do combate, do controle à disseminação do novo coronavírus, mas porque tem que ter essa segurança e cabe um pouquinho de esforço. Se precisar que nós vamos brigar lá para Porto Alegre, para Brasília, sei lá onde que nós tiver que brigar para vacinar os professores, prefeito, eu estou aqui para brigar. Eu não vou fugir de briga nenhuma. Tá? E vou brigar pelos professores, vou lutar. Não estou em sala de aula, me desliguei do meu contrato faz um tempo, em breve vou retornar, mas falo pela classe aqui, eles precisam ser. Até porque 1/3 dos professores são grupos de riscos. E acredito que alguns vão ser contemplados por conta de algumas das comorbidades presentes e partindo do pressuposto, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Então, acho que precisa, sim, prefeito, buscar mais esforço. Nós temos que lutar mais. Não com esse discurso muito acomodado, a missão, blá, blá, blá. Isso não dá, nós queremos atitude, energia. Conta comigo para brigar com isso. Eu estou aqui para ajudar. E então também quero aqui deixar um outro registro. Houve uma pressão popular para a volta às aulas, e eu entendo os pais, as mães responsáveis, e a própria questão cognitiva das crianças, um atraso, que nós vamos ter 2 ou 3 anos ou mais para tentar equiparar ao nível de ensino que foi prejudicado por N situações. Sabemos disso, todo mundo sabe que ninguém saiu ganhando com as aulas remotas, a aula híbrida, está todo mundo cansado. Os professores, a direção, os pais estão atrapalhados, as crianças, enfim, é um caos total. Mas eu quero pedir que todos esses que manifestaram no seu direito, que defendam a educação permanente. Porque agora não é só o momento, é o momento de manter essa luta, manter essa chama. A educação é um projeto constante. É que nem uma árvore. Começa pequenininho e ao longo dos anos vai crescendo e depois começa a dar frutos. Então é preciso que toda a população clame pela educação. E quando a gente fala em clamar pela educação, não é só simplesmente voltar às aulas. É ter espaços físicos adequados. Que bom que nosso município está bem servido na sua maioria das escolas e todas as administrações tiveram um olhar carinhoso, corrigindo. Então, acho que é de extrema importância isso, mas precisamos manter, quando tiver cortes na educação, se posicionar. Quando o professor precisar de apoio, nós temos que apoiar. Não basta só gritar agora, tem que gritar sempre. E eu vou estar ao lado da educação sempre. Seja o governo A, B, C ou D. E quando eu fui professor do Estado, eu fiz greve com o meu partido na base do governo, nos 2 mandatos. E não me importa o meu partido. Eu agi pela razão e pela minha coerência. Fiz greve, lutei pelos direitos e, se precisava, vou lá. Além de eu representar uma sigla política, primeiro eu tenho um compromisso. E o meu compromisso moral comigo mesmo é lutar e batalhar pela educação. Seguindo aqui, depois eu vou apresentar algumas sugestões, e eu quero agradecer os colegas que assinaram junto para criarmos uma comissão especial para tratar do caso dos vendedores ambulantes. Eu sei que é uma temática que vai e volta, mas nós temos que discutir. O Poder Legislativo pode, e por que uma comissão? Porque assim a gente consegue formalizar, constituir, criar ata, chamar pessoas para participar, chamar os próprios imigrantes senegaleses que, numa tarde aqui, durante uma atividade, 2 vieram falar comigo e expuseram o que precisam, quais são suas aflições e, pasme, né? Por eles serem ambulantes, eles não podem ficar na frente dos comércios, vem a fiscalização, recolhe a mercadoria. Se eles vão no bairro, teve um que disse, vou no bairro, me botam na parede e me roubam as minhas mercadorias e o meu dinheiro, como aconteceu em alguns casos.
Então, vai ser muito importante. Uma outra pauta também, agora estamos em maio, já passou um tempo, eu gostaria de pedir, né, doutora Clarice, um pedido muito simples para reativar o Conselho Municipal de Juventude. É algo bem simples mesmo. Como é que funciona? São 12 membros, 6 indicados pelo poder público e 6 representando a sociedade civil. 4 por entidades e 2, um jovem e uma jovem, que sejam escolhidos através de uma eleição nas escolas, para ter um segmento estudantil, que é algo que é bem importante para o ano passado, do que se disseminou a pandemia. Eu era o diretor da juventude e estávamos para fazer a segunda conferência nacional, e também está em ata lá do Conselho, que após a realização da conferência ia se realizar uma nova eleição. E cabe um detalhe, jovem, pelo Estatuto da Juventude, Lei 14.852, de 5 de agosto de 2013, jovem é de 15 a 29 anos. Então, eu venci meu prazo, né? Então não deu para mim tocar o processo, e depois, fora a pandemia, fui fiscal de rua, depois assumi a chefia da fiscalização, então foi uma pauta que acabou. E agora, finalizando, passado o tempo, eu acredito que o Executivo, sim, pode dar, e é mais uma ferramenta para aplicarmos as nossas políticas públicas de juventude. É muito importante todo o espaço conquistado, e eu sei que uma das premissas desse novo governo, e tem ouvido diversos segmentos, é os conselhos. Então, fortalecer o Conselho da Juventude é importante. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten, que falou em nome do Partido Socialista Brasileiro. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.